Oi, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Pires e eu vim contar minha história no futebol. Eu comecei a jogar futebol com 2 anos de idade e não fui aceito na escolinha. Com 5 anos, eu entrei para a escolinha. Aí, com 6 anos, eu já ganhei um campeonato. Com 8 anos, eu fui chamado para jogar fora do país, na Colômbia, um campeonato. Ano passado, eu fui chamado para jogar em São Paulo, outro campeonato também. E, atualmente, eu estou atuando pelas categorias de base do Vitória. Minha jornada já começou. A sua começa agora. Viva João! Viva João! E aí, Salvador Summit! Salvador Summit Brasil! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Eu me recordo de uma frase, eu ouvi essa frase há 40 anos, e eu acho que traduz um pouco do que a gente está vivendo. Pode apagar a luz, por favor, está um pouquinho forte. Eu traduzo um pouco o que a gente está vivendo aqui. Essa frase dizia mais ou menos o seguinte: eu sei que esse momento vai acabar, vai se exaurir na mesma chama que o fez existir. Isso que o torna único, especial, inesquecível. É isso que nós esperamos que o Salvador Summit seja para vocês. Que a gente possa ter esse network, essa troca de energia. E que nós possamos, nem que seja uma palavrinha, sair daqui transformados. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, pessoal. Agradecer a cada um de vocês de coração por estar nessa jornada conosco, sábado e domingo, se dedicando, como o João falou, a nossa jornada inicia agora. E espero que cada um de vocês vão sair amanhã melhor do que entraram hoje. Esse é o nosso propósito, transformar vidas. Vou falar aqui um pouquinho só do Salvador Summit, como é que ele nasceu. Ele nasceu em 18 de setembro de 2022, quando o doutor Dalton me chamou para na casa dele. Aí ele falou, vamos fazer um evento. Eu falei, hã? É assim, não sei o quê. Eu falei, doutor, é pauleira.
Vamos. Foi. Se a gente não tivesse a coragem, isso hoje não seria realizado. Então, a gente quer agradecer de coração a todos vocês. Quando a gente olha isso aqui que a gente idealizou, olhando cada pessoa, olhando para todos os palestrantes, para todos que estão aqui, isso aqui para a gente nos deixa emocionado, porque esse presente não é meu nem de Dr. Dalto. Esse presente é para cada um de vocês que compraram a nossa ideia. Ou seja, vocês não compraram, vocês estão adquirindo uma experiência. Sejam muito bem-vindos e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado. Eu sou Salvador Felipe Summit Naumann. Brasil! Vamos lá, galera! Vamos chamar agora para vocês aqui o nosso amigo, nosso incentivador da Sim Capital Intelectual, José Roberto, por favor. Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia! Ótimo. Sou José Roberto Oliveira, sou diretor da Sim Capital Intelectual, empresa que está neste evento como parte, né, e fazendo também a organização e algum tipo de mentoria também, né? A nossa área de atuação, a nossa empresa atua muito com treinamento e eventos corporativos como isso, na organização e realização. E temos um projeto que, com certeza, várias pessoas aqui já participaram, que é o projeto Notáveis Personalidades, em que vários grandes nomes do Brasil nós já trouxemos, como Roberto Justus, Bernardinho, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Monja Cohen, Luiz Helena Trajano, Maestro João Carlos Martins, Clóvis de Barros Filho, grandes nomes que tiveram aqui, né? James Hunter, sim, Tim Gawler, que é o criador do coach, né? Grandes nomes, né? E sempre nesse evento a gente traz uma personalidade da Bahia para fazer a palestra de abertura, o painel, prestigiando os valores baianos também. Bom, eu gostaria de apresentar aqui o desenvolvimento e o procedimento do evento Salvador Summit. Esse que é o maior evento de empreendedorismo e transformação pessoal do Brasil. E da Bahia, com certeza. Do Brasil, esse é o sonho de Dalton e Felipe, né? Bom, inicialmente, esse evento, como eu disse, é uma imersão do conhecimento. Terá vários temas, desde o carisma, o poder do carisma, capital emocional, né? A força, né? Espiritual, que tem muito a ver com o emocional, né? Muito a ver, né? E tem vários, liderança e outros temas. Inclusive, o que mais se fala hoje, que é a inteligência artificial, que é o tal do chat GPT, que hoje é que está revolucionando. E o apresentador desse tema, inclusive, vai mostrar 2 robôs criados que vão se comunicar um entre o outro. Todo esse artifício é criado na inteligência artificial. A pontualidade é impressionante, é necessária porque esse evento vai ser palestras tendo um intervalo de 5 minutos entre uma palestra e outra. Esse intervalo é bom que os senhores e senhoras não saiam, porque é somente para sair um palestrante e entrar o outro. Teremos um intervalo de 15 minutos, esse para tomar um cafezinho, água, que pode ir no bar, por conta de cada um. Esse é o modelo desse evento, né? Então, tem lá 15 minutos. No espaço 2, que é o espaço onde, do lado do bar, vai acontecer lá um evento que é o BPW Space, organizado pela Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Bom, o almoço, teremos 1 hora para almoço. Quem quiser almoçar aqui, o hotel fez um buffet especial, cobrando R$70, ok? Alguns palestrantes estão oferecendo mentorias e oficinas que serão divulgadas ao longo do evento, né? Fotos podem ser feitas com os palestrantes nos intervalos. Bom, obrigado, né? Desejo um excelente evento para todos e convido para fazer a palestra de abertura com muita honra ele que é psicoterapeuta, escritor, mentor e um dos grandes palestrantes do país. Eduardo Chiniachik, que vestiu a camisa do evento. Para a gente lembrar uma história.
tem 2 temas: empreendedorismo e transformação. E parece que as duas estão correndo juntas. Eu tenho acompanhado, hoje eu sou mentor de vários profissionais que são referências dentro do digital. E por incrível que pareça, o que está fazendo a grande diferença não é mais o conhecimento. Agora fala de uma coisa que é quem eu estou sendo hoje. Então, às vezes a gente tem uma ideia genial e eu começo a me tornar exatamente o maior desafio para que essa ideia se torne uma realidade de sucesso. Quer ver uma coisa bem simples, super simples, que eu vou pedir para você agora? Nesses próximos 30 segundos, eu vou pedir para você fazer uma apresentação maravilhosa para 2 pessoas que estão aí pertinho de você. Pode ser já ou pode ser agora. 30 segundos para você impactar e encantar alguém que está perto de você. Bora lá, gente. Isso. Massa. Isso. Legal. Ótimo. Deixa eu... Consegue aquela cadeira? Se a sua vida dependesse dessa apresentação, muito, médio ou pouco? Muito, médio ou pouco? Muito. Isso. Grato. Sabe quando a gente fala de uma coisa que é o seguinte: poder do carisma é simplesmente uma expressão da competência pessoal. E você vai perceber uma história que assim, fala assim: quando você estiver impactando alguém, originalidade, autenticidade está presente. Mas, acima de tudo, autoestima. Putz, não tem quem te jogue para baixo. Autoconfiança. Daqui a pouco, o Frei vai falar desse capital espiritual. Fé. Fé é a substância que transforma o que não existe em algo real. Não é? Você fala assim: nossa, não tem gente que você conhece que tem uma fé inabalável, negativa. A minha vida é uma merda. Puta, é incrível, né? Porque ele vai transformar o que não existe em algo real. E aí você diz assim: a minha vida é uma glória. Putz, eu vou transformar a minha vida, o que... Percebe quando a gente estiver falando autoconfiança? Tem gente que vai fazer uma coisa que é absurda quando a gente estiver falando em empreendedorismo. Esperar que o mundo aceite a ideia dele. E vai esquecer de fazer uma coisa básica. Não é o mundo que tem que te aceitar. É exatamente o quanto você vai fazer com que o mundo comece a fazer o quê? Aquilo que você idealizou. Gente, você já imaginou se o Uber estivesse esperando a aprovação do mundo? Não é? Você fala assim, básico. Rappi, né? iFood. A gente está falando de uma coisa que é o seguinte: não é o mundo que vai comprar a sua ideia, é você quem vai vender essa ideia. Mas para vender essa ideia precisa de uma coisa fundamental: você precisa estar se jogando para cima. E percebe que quando a gente fala assim, uma apresentação, 30 segundos você tem uma chance. Muitas vezes você não vai ter essa chance de 30 segundos. Eu estava comentando, eu criei uma técnica que eu conto a história da pessoa pelo corpo dela. Sabe o que é que acontece na vida? 4 segundos é o tempo que alguém leva para te julgar. 40 segundos é o tempo que ela leva para confirmar o julgamento que ela fez de você. Você imagina isso? Quatro segundos. Alguém me julgou agora. Você percebe que aí, se eu estiver sentado numa mesa de negociação e tiver com aquela carinha de glúteos mole ali, acabou. Acabou.
Mas percebe, não é o mundo que está te desaprovando, é você que está dizendo, mundo, não me aprove. Sabe assim, quando a gente para de brilhar, a gente está escolhendo o quê? Escuridão, sombra. E aí você vai ver uma coisa, e é por isso que na neurologia a gente brinca com essa frase, que é o seguinte, o teu cérebro só vai enxergar o quê? Aquilo que você desenvolveu habilidade para fazer. Tem gente que passou a vida dizendo assim, eu sou tímido. Eu sei que não é o caso aqui, mas percebe, se você estivesse alimentando essa ideia, você ia fazer uma apresentação medíocre. Por quê? É porque você alimentou a ideia errada na sua cabeça. Então, quando a gente está falando disso, a gente está vivendo um mundo disruptivo. Disruptivo é o quê? Quebra de padrão. E a pergunta é, o que é que você está quebrando de padrão hoje? Hoje, deixa eu só brincar com vocês uma coisa. Em dezembro, um dos meus hobbies é surfar e andar de skate. E andar de skate, para mim, é descer ladeira. E é por isso que eu moro numa casa que é uma ladeira. E dezembro deu errado. Eu chapei o chão e hoje eu tenho que usar um coletinho aqui, que deixa meu corpinho assim, com esse corpinho de bailarino espanhol, porque descolou o músculo quando eu chapei o chão. E é por isso que eu também não posso usar cinta, por isso que eu uso esse suspensório hoje. Mas sabe uma coisa, quando a gente fala assim, quebrar padrão, a coisa mais maluca é o seguinte, quem está usando suspensório? E aí, os primeiros dias, eu ficava olhando para ver quem usa suspensório. E aí, a sensação é péssima de você estar fazendo uma coisa que ninguém faz. Sabe assim, é péssimo. Eu ficava olhando, aí eu falo assim, será que sem isso tá bom? Aí a calça cai. Aí eu falo assim, então volta. E aí, sabe quando a gente fica tentando ver se alguém está fazendo aquilo que você... Isso. Empreendedores, lembra sempre de uma coisa. A sua ideia é sua. E você vai perceber uma coisa. Muitas vezes a gente vai ficar esperando que lá fora alguém esteja fazendo aquilo que você está pensando em fazer. E se tiver alguém fazendo o que você quer fazer, você vai perceber uma coisa. Você não vai decolar. Não é? E aí você vai ver uma história que é assim... em 1911, você fala, putz, já faz tempo, hein? Século XX. Joseph Schumpeter, ele se tornou super conhecido por uma coisa básica, que é o seguinte, ciclo. Ele dizia o seguinte, tudo que começa, acaba. Tudo que começa, acaba. E essa frasezinha é dele. Mas ele tinha um lance que era o seguinte, você vai ver que o maior desafio que tem é você criar uma onda. Porque a maioria das pessoas nesse mundo vai fazer a segunda coisa, que é acompanhar a onda que alguém está fazendo. Então, por exemplo, terapeutas. O que é que já está sendo feito, eu vou fazer também. E aí você vai assim, legal. E aí você vai perceber uma outra história. Não tem empresas que nascem exatamente para ser o quê? Clone de outras empresas. E aí você fala assim, ok. O Steve Jobs, ele dizia o seguinte, eu não me envergonho de copiar uma excelente ideia. Não é assim, porra, o Steve Jobs disse isso. Mas você vai ver que a terceira coisa que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas se tornam observadores da onda e ela não entrou. E aí você vai perceber que ela não entrou porque se chama cagaço. Pandemia, 17 de março, você percebe que foi tão impactante esse dia, porque 17 de março eu fiz a minha primeira live. 17 de março. Você percebe que tem gente que não se lembra desse dia. Sabe por quê? Porque não fez. Porque ela não fez o que precisava ter sido feito. Tem profissionais que ainda hoje, eu não gosto desse negócio. Isso.
é o seguinte, você vai perceber que quando você estiver colocando mais atenção no que você não gosta, você vai esquecer de fazer o que você gosta. E aí você vai começar a perceber uma coisa que simplesmente vai rolar muito. A gente vai esquecer de se perguntar, qual é a próxima onda? Qual é a próxima onda? Eu estava no seminário com o Bill Gates e ele falou uma coisa maravilhosa. A Microsoft é uma onda. Por quê? Se começou, vai acabar. E aí ele falou assim, a Microsoft é uma onda. Só que nós temos um compromisso de tornar obsoletos nossos produtos antes que o concorrente o faça. Você percebe que precisa ter coragem? Né? A gente precisa, aquela expressão, não, precisa ter culhão, não é? Para fazer o quê? Para matar a galinha dos ovos de ouro que você tem hoje. Acho que vocês já viram aquela historinha do monge que foi hospedado na casa de uma família muito humilde, e aí tinha uma vaquinha, e a vaquinha dava sustento para aquela família. Aí, no dia seguinte, o mestre e o discípulo saem, ele vê a vaquinha e joga a vaquinha morro abaixo. E aí o discípulo diz, putz, mas era o único sustento da família. Anos depois, eles voltam, uma mansão, casa, carros. E aí, assim, bom, com certeza aquela família desapareceu. Não, aquela família, acho que quem já ouviu essa história sabe, aquela família prosperou. Então, em algum momento envelhecer é uma merda. Amadurecer é uma glória. Você percebe que tem muitos jovens que estão com uma mentalidade de velho. Não é? Ai, mas sabe o que é? Vai dar trabalho. Né? E a gente fala assim, putz, sabe, tem muita gente eu estava brincando, né, que tem muita gente de muita idade que é muito jovem. Por quê? Porque parece que está aberto para viver alguma coisa nova. Agora, eu vou pedir 30 segundos para você. Para na frente de uma pessoa que você não conhece e você tem 15 segundos para fazer uma apresentação daquilo que você faz. É o seguinte, eu sou especialista em conduzir pessoas a serem donas da vida dela. Principalmente implementando dentro da vida delas uma das coisas, que é autenticidade e originalidade. Eu sou especialista em conduzir pessoas pelo caminho da originalidade, que conduz elas à realização. Você tem 15 segundos para falar de você e do seu negócio. Pode ser já, pode ser agora. Isso. Bora lá. Isso, 15 segundos. Manda bala. Posso falar para você? Para prosperar. Aquilo que ele falou, tipo pessoas que mostram para ela que é possível sair do zero e alcançar novos níveis. Vou apresentar daqui a pouco vários pegar uma parceria só aprender na vida, pagar, transformar ela numa vendedora, que é o caso da Marlene, que é um caso meu lá que está no Brasil. O meu você já sabe o que eu faço, né? Claro, cada um na sua função é... E faz bem pro mundo, né? Essas coisas químicas aí. Na verdade, eu forneço produtos químicos para tratamento da água pública, para tratamento da água da seguinte, para fazer... Todo mundo que ele precisa. Oba! Se possível voltar para o palco, por causa do foco aqui. Ah, tá. Maravilha! Vamos embora. Você percebe uma coisa que tem... Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo assim, sabe o que é? A minha família não me ajuda a vender o meu produto. Nem os meus amigos ajudam a vender. O duro. Você percebeu que em 15 segundos, às vezes a gente fala assim, pô, é pouco tempo. Não, é só para a gente exercitar uma coisa, clareza. Sabe qual é o maior desafio?
Durante quase 15 anos, eu coordenei um setor de desenvolvimento de líderes no Parlamento Europeu. Isso me levou a trabalhar em 35 países diferentes, desenvolvendo líderes. Sabe qual é o maior desafio para um líder? É ter o número 2. Opa! É ter o número 2. E quando a gente fala ter o número 2, significa uma coisa. Quer ver? Se você tivesse que dizer assim, quais são os seus 10 mandamentos? Os 10 mandamentos. Para alguém fazer exatamente aquilo que você faz, produzindo o mesmo resultado, o que é que você estaria ensinando para ela hoje? Tem gente que simplesmente não tem a menor ideia de como vai formar os seus líderes. E aí, sabe aquela frasezinha básica? Porra, minha equipe não me acompanha. Porra, minha equipe não me entende. Porra, lógico, nem você entende. Assim, então, por isso que a gente fala assim, só para você saber de uma coisa, esse não é um desafio seu, é um desafio de qualquer líder, de qualquer pessoa que esteja liderando negócios hoje. Negócio significa vida também, tá, gente? Você vai perceber uma história que tem gente que diz assim, nossa, eu quero muito resultado. Ótimo. Agora, então, seja dono de uma estratégia de genialidade. Essa é uma das coisas que eu brinco com o pessoal, que é o seguinte, se você tiver claro o que você tem de poder, fica muito fácil você ser criativo. Por quê? Porque você automatizou o processo de genialidade. Agora você tem uma equipe que acompanha você. Equipe significa companheiro, companheira, filhos, tá? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, né, em casa ninguém me entende. É verdade, você está mal na comunicação, precisa melhorar, não é? Então, essa coisa, quando a gente fala assim, clareza. Mas tem uma outra história que, quando a gente fala dono do networking, significa uma história. Você tem esse tempo, você vai ter esse tempão, esses 2 dias pela frente, para criar um networking fantástico. Você imagina que, hoje, eu faço parte de um grupo de 198 CEOs que estão entre os caras mais influentes hoje do Brasil. Aí você fala assim, é fácil fazer negócio. Eu estou precisando de uma plataforma, de alguém que tenha um contato com o pessoal da Microsoft. Tem. Então, sabe o que significa? Você vai ver que tem gente que está passando um apuro danado, porque ao longo da vida ela se especializou em fazer uma coisa péssima, que é o seguinte, não adianta pedir porque eu não vou receber. Eu tenho que aprender a me virar sozinho. Está na hora de você melhorar essa parte na sua vida. Por quê? Porque quando a gente está fazendo essa frase, significa uma coisa, que você vai ser excelente em cuidar da vida dos outros. Excelente em ficar cuidando do projeto de vida dos outros. Péssimo para cuidar do seu. E quando você estiver fazendo isso, você vai perceber que tem uma característica positiva, mas negativa em sentido de prosperidade. Você vai ajudar muita gente que não tem condições de abrir portas para você. E você vai se sentir inadequado, com vergonha de interagir com pessoas que têm poder para abrir portas para você. Então, quando a gente fala networking, significa uma coisa.